Muito boa tarde a todos. Na verdade, vou tentar muito rapidamente dar-vos conta de um projeto que o Colabor tem e que quer desenvolver nos próximos tempos, relacionado com uma questão nevrálgica, que é a relação entre a Covid e os lares de idosos e a população mais velha. Como todos sabem, um pouco por todo o mundo houve notícias dando conta da intensidade deste problema. Apesar de tudo, nesta primeira vaga da pandemia, o caso não foi tão grave em Portugal. Quando nós olhamos para aquilo que são os contágios, notamos que há entre nós uma distribuição que não tem uma particular incidência nos grupos mais velhos, do ponto de vista do contágio com a Covid, e eu pedia-vos só uns segundos para olharem para estes gráficos. Eles não têm grande leitura, mas não é necessário. O que vocês têm aqui é uma evolução da taxa de mortalidade em Portugal por faixa etária, e têm a verde, na linha verde, aquilo que é a média móvel dos últimos 5 anos, 2014 a 2019, e depois, a encarnado, tem a média móvel do ano 2019-2020, e o que vocês podem ver é que as linhas para os menores de 45 anos, para os 45 e 54, para os 55 e 64, começamos a ter aqui uma pequena oscilação, e portanto temos aqui o mês de março por esta altura, e a partir dos 65 e 74 já temos aqui um gap entre os anos anteriores e o último ano, a partir do mês de março. Isto mostra que a mortalidade da Covid não tem qualquer efeito nas faixas etárias mais jovens, mas tem nas mais velhas. O mesmo gráfico agora para 75, 85 e para maiores de 85 anos, e o que vemos aqui então é este pico, esta divergência, mortes por Covid ou no contexto da Covid, não sabemos, temos pouca informação, mas o que há é de facto aqui uma divergência nestes escalões. Portanto, significa que qualquer coisa se passa nesta população, e a probabilidade desta ser a população que está institucionalizada em lares de idosos é naturalmente elevada. Este gráfico dá conta precisamente da mortalidade por grupos etários, e o que vemos é que o problema está com forte incidência aqui. Na verdade, nós sabemos muito pouco sobre aquilo que são os fatores que explicam quer a variação da letalidade entre idosos a residir em lares, e quer a sua variação no território. Desde logo porque não temos um padrão uniforme no território e, paradoxo, ao contrário do que seria de esperar, não são os territórios mais envelhecidos, onde a percentagem de população em lares é maior, aqueles onde os níveis de contaminação e as taxas de letalidade foram mais elevadas. Temos aqui 2 mapas do país com os concelhos. No primeiro mapa temos aquilo que é o número de casos por concelho, e vemos aqui um predomínio nas áreas metropolitanas do Porto e depois de Lisboa, e aqui temos a variação na letalidade neste ano por relação aos anos anteriores por concelho, e o que é que vemos? Que não há nenhum padrão de distribuição. Portanto, há enorme diversidade na variação territorial, e importa perceber o que é que explica esta variação na letalidade, que sabemos, pelos números anteriores, que terá incidido de forma desproporcional nos mais velhos. Alguma pouca informação que há sobre outros países dá conta que a Covid nos idosos que estão em lares tem uma enorme variação, de 19% na Hungria a 62% no Canadá. Em relação a Portugal, não temos nenhum indicadores que nos permitam separar entre aqueles idosos, aqueles que de facto estavam em lares. Sabemos que temos uma população muito envelhecida, com um grupo de idosos, muito idosos, também significativo, e com uma parte de idosos institucionalizados e uma parte de idosos que está há muito tempo institucionalizado e com níveis de dependência muito elevados. Sabemos também alguma coisa de outros países. Por exemplo, no caso do Reino Unido, é que o impacto da letalidade com Covid nos lares está a baixar, e eu pedia-vos apenas uma atenção para esta informação, esta infografia sobre os Estados Unidos da América, onde há mais informação detalhada sobre a dimensão territorial e os lares, informação que não está disponível no caso português. E reparem, em pelo menos 24 estados dos Estados Unidos, a maior parte das mortes por Covid são mortes em lares. Há mesmo casos, New Hampshire, Massachusetts,
onde temos 80%, 64% das mortes por Covid são mortes em lar, e estamos a falar de grandes números, não estamos a falar sequer de percentagens elevadas com números pequenos. E, portanto, há claramente aqui um problema. O que é que nós nos propomos fazer? Explicar um pouco desta variação da letalidade entre idosos a residir em lares e uma explicação que seja sensível àquilo que são as especificidades sociodemográficas, às descontinuidades do território e às próprias características das respostas institucionais, isto é, as características dos próprios lares nas suas várias dimensões. Porquê que isto é importante? Bom, tem um propósito de curto prazo, quase diria de curtíssimo prazo, que é uma proposta que é decisiva, crucial para a preparação da resposta a uma eventual segunda vaga, porque há também alguma aprendizagem que podemos fazer sobre o que é que correu bem e o que é que correu mal, porque a variação no território tem certamente uma explicação de boas práticas e de más práticas que importa identificar, e, portanto, temos aqui um propósito de curto prazo, mas também um propósito de médio e de longo prazo, que é, de certa forma, ajudar a conceber, a planificar aquilo que são os requisitos para uma futura expansão, que será sempre necessária, uma modernização da rede de equipamentos sociais. Ou seja, o que é que a Covid nos vai ensinar no tipo de critérios que devemos incorporar nas escolhas que fazemos sobre a construção de equipamentos sociais. Isto assentará em 3 fatores: aquilo que tem a ver com a exposição ao risco de contágio, a suscetibilidade à doença e as respostas institucionais, e o ponto é construir aqui para já um inquérito, uma amostra representativa que é ao mesmo tempo sensível à diversidade do território, porque a questão demográfica cruza-se também com o território, sensível às instituições, naquilo que são as características dos lares, quanto à dimensão, quanto aos recursos humanos, quanto à entidade que gere, quanto ao ano de construção e as características da construção e, finalmente, aquilo que tem a ver com os recursos humanos, quer do ponto de vista dos utentes, quer do ponto de vista dos trabalhadores. Em síntese, o que nós procuramos com este projeto, e com isto termino, é capturar, compreender a constelação de fatores, quer endógenos, quer exógenos, que interagem, para que possamos aferir, de forma prospectiva, aqueles que são os mecanismos de vulnerabilidades e, repito, isto parece-me fundamental, as boas práticas seguidas nas respostas à primeira vaga da pandemia, que nos protegem em relação àquilo que possa acontecer no outono ou no inverno, mas também ajudar a olhar para este tema muito sensível, em que é preciso claramente incorporar a aprendizagem com esta experiência que se prende com as respostas dos equipamentos sociais. Esta nossa proposta, aliás, na sua própria definição, contou naturalmente com um enorme envolvimento e papel dos parceiros que fazem parte do Colabor, quer as universidades, mas em particular a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e a CNIS. E muito obrigado.